Existem algumas dores no nosso coração, na nossa alma, né, como um todo, que a gente nem sabe de onde vem e nem por que vieram, e de repente elas estão lá, né? De repente elas estão lá fazendo a gente sofrer, fazendo a gente tomar algumas atitudes que a gente não gostaria de tomar e a gente toma mesmo assim. É sobre isso que eu queria falar contigo hoje. Eu sou o Daniel, esse daqui é o meu canal, produzo conteúdo já no Instagram também, e eu fui desafiado a fazer um conteúdo mais da minha sala aqui. Você tá literalmente na minha sala aqui, a gente tá conversando. Justamente porque eu acompanho algumas pessoas, discipulo algumas pessoas, e eles constantemente sentem a necessidade de trazer o que a gente conversa no off, né, o que a gente conversa no dia a dia, pra internet aqui, pra mais pessoas. Então, eu tô aqui, produzindo um conteúdo muito meio no freestyle aqui, sem roteiro, sem nada. Tô aqui pra conversar com você. Falando sobre essas dores, uma dessas dores me atingiu na semana passada de maneira que eu nem esperava, cara, assim, eu tava muito tranquilo, vivendo a minha vida muito de boa, muito no automático, assim, né, fazendo as minhas coisas, fazendo as coisas da igreja, fazendo as coisas de casa, fazendo as coisas inerentes à minha família, produzindo os meus conteúdos aqui, enfim, trabalhando bastante, estudando bastante. Cara, eu tava ouvindo um cantor que eu gosto muito mesmo, que é o JP, e essa música, eu tava ouvindo a música Ouro Marrom, e essa música me pegou, cara, assim, de um jeito violento, assim. Porque me fez refletir sobre muitas coisas, sabe? Me fez refletir sobre dores da minha infância que eu nem imaginava que eu tinha. Justamente duas frases dessa música me pegaram muito. A primeira frase que me pegou muito foi: nossas filhas terão mais, ou verão mais, amor do que nós, né? Amor que nós. É assim que ele canta. Essa frase me pegou muito porque, não sei por que, isso começou a me óbvio que o tema da música é isso, é sobre a cor preta, né, sobre a pele marrom, é sobre racismo e tal. O tema da música é esse, mas é de uma maneira tão sutil, tão poética e tão gostosa, sabe? Não é uma militância na música, não é... Cara, tá muito sutil, tá muito gostoso de ouvir, e a MPB cumpre esse papel muito bem, né? A música cumpre esse papel, a arte deveria cumprir esse papel muito bem, né? De ser sutil na sua análise, de ser sutil na sua crítica. E, cara, a música é Ouro Marrom, e eu tava escutando essa música e eu parei pra pensar na minha mãe, cara. Assim, eu parei pra pensar na minha mãe e no amor que ela não recebeu na vida dela, sabe? E mesmo assim ela transmitiu pra mim. Porque ela me conta a infância dela, e foi uma infância extremamente difícil, foi uma infância extremamente complicada, complexa. Minha mãe teve dificuldades financeiras severas, né? Ela viveu em situações de vulnerabilidade realmente severa, né? Eles passaram fome. Minha avó foi muito cedo. Minha avó nasceu no Pernambuco, se casou no Pernambuco com o meu avô, e a minha avó era muito jovem, ela tinha 20 e poucos anos, meu avô já tinha 50, e eles foram pro Paraná, né? Eles migraram pro oeste do Paraná. E meu avô morreu, ele já tinha mais de 50 anos, ele adquiriu a doença de Chagas, e ele acabou por falecer quando minha mãe tinha 2 anos de idade. Então eles enfrentaram situações extremas, assim, severas, sabe? Minha avó teve 9 filhos, né? Então foram situações extremamente delicadas que eles enfrentaram, para além de enfrentar o racismo. A minha mãe, ela ficou um ano, ela reprovou um ano, ela chegou a reprovar um ano para não responder presente na sala, porque ela tinha muita vergonha de tudo, assim, né? Ela tava numa cidade que a maioria das pessoas eram brancas e tal, então tinha todo um contexto bem delicado. Ela me contou essas coisas a vida inteira, de como minha avó foi muito dura, muito exigente com ela, de como ela teve problemas com minha avó, de como ela teve problemas com os maridos da minha avó, como ela enfrentou muitos problemas, cenas por exemplo, eles estarem à mesa comendo e só o filho desse padrasto, né, desse atual marido da minha avó, comerem, minha mãe não comer junto com os outros filhos, sabe? Ou comer os restos, assim. Então, a infância da minha mãe foi bem complexa. E minha avó sempre foi muito exigente, minha avó sempre foi muito dura com ela. Elas foram se acertar de fato, assim, no final da vida da minha avó. Que eu também não tive um contexto muito, assim, é natural pro brasileiro, né? Nós somos milhões de pessoas que não tem nem o sobrenome do pai, né? Eu tenho o sobrenome do meu pai. O problema de paternidade é um problema que afeta muito o brasileiro, né? E eu fui afetado por esse problema também. Minha mãe veio para São Paulo muito cedo, ela acabou, né, por não ficar com meu pai, né, por N motivos, e ela se separou do meu pai, eu ainda estava na barriga dela, ela se batizou também, eu ainda estava na barriga dela, então, por N motivos, ela não ficou com meu pai. E, cara, eu tive uma infância muito distante do meu pai mesmo, assim, e o ápice dessa distância foi quando meu pai foi embora. E ele nem me deu tchau, assim. Ele morava na mesma cidade que eu, muito próximo, né? Na mesma zona que eu, na Zona Sul. E ele não me visitava, não me ligava, não falava comigo. Mas um dia ele simplesmente foi embora. Assim, a gente simplesmente parou de se falar uma vez. Por uma coisa boba até. Assim, eu devia ter uns 11 anos de idade e eu ainda fazia xixi na cama. E aí eu fiz xixi na cama e meu pai saiu espalhando pro bairro inteiro que eu já fiz xixi na cama. Eu fiquei com muita vergonha. E aí eu não quis mais muito ir na casa dele, sabe? Eu ficava meio que me escondendo, assim, de ir na casa dele. E aí ele não insistiu mais, cara. Ele me chamou mais uma vez, assim. Aí eu... Pô, não quis muito, assim, ele nunca mais falou comigo, basicamente, assim, o cara nunca mais falou comigo. O ápice disso foi quando meu pai foi embora, né, o ápice disso foi quando meu pai simplesmente foi embora e largou tudo e voltou pra cidade dele, né, com as 2 filhas dele e com a atual esposa. E aí, meus amigos, essa música, minha mãe também, ela transmitiu toda essa exigência da minha avó, ela transmitiu pra nós, né,
Nossa infância também não foi muito fácil, né? Minha e da minha irmã. A gente apanhou bastante da minha mãe. A gente teve uma infância de muita exigência. A gente tinha muito medo que nós não fôssemos cidadãos honestos, né? Então, ela realmente pegou bastante pesado com a gente, né? Com as ferramentas que ela tinha. Só que ainda assim, eu estudei escola particular. Eu estive em um estado de vulnerabilidade social, sim, mas não como ela. E eu recebi muito mais atenção e carinho do que ela. Eu me lembro de uma vez que a minha mãe, que ela derrubou a melancia. Eu me lembro de uma vez que eu estava subindo o escadão, assim, da minha casa. Eu morava no Parque do Lago, e aí eu derrubei a melancia. Eu tinha uns 9 anos de idade, por aí. Eu derrubei a melancia caiu no chão, explodiu. Minha mãe ficou maluca comigo e ela me bateu naquele dia. Eu me lembro que foi a primeira vez que minha mãe foi dura comigo, que ela pediu perdão depois, durante a semana, né? E coisa que ela nunca ouviu da minha avó, por exemplo. Cara, minha mãe sempre foi muito exigente, mas ela deu tudo que ela podia pra gente, assim. Ela deu mais do que ela entregou. E com os meus filhos, não é muito diferente, né? Eu tento dar mais do que eu entreguei. Então eu não bato neles, eu tento não gritar com eles. Eu tento não ser extremamente duro, por mais que isso seja inerente à minha criação, assim. Por mais que isso esteja no meu coração, sabe? O vizinho aqui não me dá paz, cara. Esse vizinho mexe em cadeira o dia inteiro aqui, é terrível. Mas enfim, eu tento não ser tão duro com ele quanto minha mãe foi comigo, sabe? Mas só, assim, é uma vontade louca de ser duro que eu tenho, de ser exigente, de exigir o máximo e tudo. Mas eles são apenas crianças sendo crianças, né? Eles são apenas crianças sendo crianças. E essa música, pra voltar pra música aqui, ela me pegou justamente por isso, assim, nesse ponto. Eu chorei igual uma criança, assim. Eu ouvi essa música umas, sei lá, 100 vezes na semana passada. E das 100 vezes, 90 vezes eu chorei, assim, tranquilamente, sabe? Essa é mais ou menos a média. Porque a nossa vida é meio que isso, né? Nossa vida é meio que rodeada de culpa, né? E não necessariamente isso é uma coisa ruim. Culpa é uma coisa boa, em muito caso, né? A culpa é uma coisa boa porque ela nos lembra que a gente é pecador, muito falho, né? Que a gente é sujo de verdade. Eu não sou da linha terapêutica de que a gente precisa esvaziar de toda a culpa, porque isso, na verdade, é ser leniente com o pecado, né? É ser conivente com o pecado, né? Então a culpa, ela faz parte. Ela não pode inibir a gente de receber o sacrifício de Cristo, mas ela faz parte. E por nossa vida ser tão, assim, rodeada de culpa, às vezes é bom sentir um alívio, né? É bom sentir um alívio. E essa música me aliviou nesse caso, assim. Minha mãe recebeu Jesus, já fui melhor do que minha avó, né? Eu tenho Jesus, já tenho sido melhor do que ela em algum aspecto, sabe? Assim, se a gente pudesse metrificar de alguma forma. E a outra frase que me pegou muito dessa música é que leve, se eu não me engano, leve embora todo choro de rancor. E eu me lembrei que cara, por mais que eu dissesse, eu não tinha de fato perdoado meu pai. E isso é muito complexo, cara, em vários níveis. Porque por ser pastor, líder espiritual das pessoas, as pessoas esperam que eu seja um ser humano perfeito, né? Que eu seja um ser humano completamente resolvido, e eu não não sou completamente resolvido, né? E eu percebi pela primeira vez na minha vida, assim, pela primeira vez de fato, assim. Já tive outros momentos de reflexão, já chorei, já tive outros momentos em que, nossa, meu Deus, quiseram também purgar isso de maneira espiritual, uma cura aqui espiritual, agora nós vamos orar e vai tudo sair, tudo se resolver, sabe? Mas, de fato, foi a primeira vez que eu tive a consciência de que eu nunca tinha perdoado meu pai. E eu não estava em paz com isso. Por mais que eu dissesse para as pessoas, eu não estava em paz com isso. Eu não estava tranquilo com isso. Eu tava tentando carregar a culpa que era minha e dele, sabe? Carregar a responsabilidade que era minha e dele. Carregar a responsabilidade que era minha e dele, cara. E não tá certo isso. Não tá certo isso. De forma alguma. Foi a primeira vez que eu senti esse alívio, assim, sabe? Isso aqui não é emulado, não. Foi a primeira vez que eu senti um real alívio, assim. Naquele momento eu entrei num estado de reflexão, de oração, de conversa com Deus, assim. E eu perdoei meu pai. Eu perdoei meu pai. Perdoei meus pais. Né? Minha mãe também. No caso. Minha mãe também. Enfim. Eu queria dividir isso com vocês porque, cara, a primeira coisa que acho que é muito ruim que a gente faz no meio cristão é de fazer uma proteção mercadológica, e a gente não entende que a gente participa dessa proteção mercadológica, a gente não tem contato com arte nenhuma. A gente acaba se tornando uma bolha, né? Eu tenho que ter contato com arte para saber se essa arte é uma boa arte ou se não é uma boa arte, né? Por exemplo, eu não gosto de Porta dos Fundos porque atualmente não é uma boa arte. E pra mim tá tudo bem, entende? Por exemplo, eu não gosto de muita coisa da cultura woke porque acho que não é uma boa arte. Mas
Quando eu olho pra música brasileira, e eu olho os expoentes da música brasileira, os bons expoentes da música brasileira, não todo, falando da música pop brasileira, né, como um todo. Tô falando da MPB, né, que leva o nome de pop também, mas não necessariamente é pop, né. É uma mistura de bossa nova ali com vários outros estilos, né. Então, quando a gente olha pra esses artistas, esses cantores, cara, ali existem verdades eternas. Isso não sou eu que tô dizendo, né? Isso é Calvino que diz isso, né? Isso é graça comum. A verdade é a verdade dita da boca de quem for, né? Esse é o sentido da reforma, né? A nossa vida glorifica a Deus, a nossa existência glorifica a Deus. E entendendo isso, a gente consegue encontrar amor na arte. Claro que a gente vai ouvir com prudência, mas a gente consegue encontrar verdade na arte. Essa música do JP me fez refletir nessas verdades eternas, sabe? De que algumas coisas em mim não estavam muito bem resolvidas, assim. E, ó, deixa eu te falar uma coisa. Não, você não vai se resolver completamente. Não vai. Não vai. Por isso que nós vivemos a vida de Jesus, né? Nós seguimos os passos dele, porque ele é o ser resolvido, né? Não somente ser como o sumo ser, né? Ele é Deus. Mas ele é o ser resolvido, ele é Deus, ele é quem pode nos resolver. Mas algumas coisas a gente não vai resolver mesmo, assim. Algumas coisas vão ficar no nosso coração como pedra no nosso sapato, como espinho na nossa carne. Como esse jugo, né? Que Jesus não prometeu tirar o jugo, né? E nem tirar o fardo. Ele alivia. Ele alivia, mas esse peso existencial, esse peso da existência humana, ele vai continuar, né? Até que Cristo volte, até que Jesus volte. É isso, cara, assim, um vídeo meio sem roteiro, meio sem sentido também. Não sei se faz sentido pra você. Tamo junto. Me segue no Instagram, tá bom? Lá no Instagram o conteúdo é um pouco mais chato, mas me segue lá no Instagram. Me manda mensagem, conversa comigo, me manda um e-mail, faz qualquer coisa, cara. Eu respondo, tá bom? Tamo junto. Calma aí. Deixa o like aqui. Se inscreva no canal, deixa o like. Eu vou trazer mais conversas como essa por aqui, tá bom? Você tá na sala da minha casa, então a gente vai conversar constantemente, tá bom? Tamo junto.